Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com o nosso canal, né, Caderno de Exatas, aí para uma questão, continuidade da outra, né, que a gente fez aí sobre proporção. Então vamos ler aqui o texto, né, supondo que esse novo arranjo, né, um arranjo produtivo, venha produzir 6 horas diárias, caracterizando 25 dias no mês trabalhados, né, logo informe em percentual qual aumento produtivo em 6 meses de produção comparando os dois arranjos. Então vamos lá para passar informação para quem não viu aí a questão anterior, né? A gente tinha lá um ciclo produtivo, né, o qual foi feita a mudança de algumas máquinas, de uma máquina, né, que estava nesse ciclo produtivo, e com essa mudança dessa máquina, né, essa máquina nova que chegou, ela tem uma produção maior, aumentou ali a produção, né, aumentou ali a produção, a capacidade produtiva. E aí o que acontece é que ele forma, supondo que esse novo arranjo venha produzir 6 horas diárias. Então, 6 horas diárias é o ponto de comparação entre os arranjos, né? Então, vou colocar aqui, arranjo 1, né? 6 horas trabalhadas, que era o arranjo antigo. Quanto é que esse arranjo 1 ele produzia, né? 6 horas trabalhadas. Estava logo na questão, né? Ele em 6 horas, ele produz 12.500 panfletos, né? 12.500 panfletos, são máquinas de fabricação de panfletos, né? O outro arranjo, o arranjo novo, a ideia era calcular quanto é que ele iria produzir em 5 horas trabalhadas. E em 5 horas trabalhadas, ele produziu o mesmo que o anterior em 6 horas, ou seja, 12.500 panfletos. Só que agora, no caso, a análise é em 6 horas. Esse arranjo aqui, o novo, ele produz por hora 2.500 panfletos. Então, se ele vai aumentar de 5 horas para 6 horas, quer dizer que vai ter um aumento de 1 hora, consequentemente, cada 1 hora 2.500 panfletos, ou seja, ele vai aumentar de 12.500 para 15.000 panfletos. Então, um arranjo 2 em 6 horas trabalhadas, produz 15.000 panfletos. 15.000 panfletos. Aí tem um detalhe interessante que é o seguinte, né, a pergunta em si para a gente analisar. Ó, informe em percentual qual aumento produtivo em 6 meses de produção comparando os dois arranjos. A gente vai fazer a análise em 6 meses e vai fazer a análise proporcional para o que a gente tem aí. Será que a gente precisa calcular em 6 meses? Ou a diferença percentual aqui de 15.000 para 12.500, ela já é a relação proporcional, né? Então vamos aí analisar. Se a gente está falando de 6 meses, observa que tem aqui uma característica que é o seguinte, quantidade de dias trabalhados, ou seja, é 25 dias no mês, né? E o total são 6 meses, ou seja, se a gente quiser fazer a relação de dias, só pegar 25 e multiplicar aqui por 6. E aí qual o detalhe? Para cada dia trabalhado, que o dia trabalhado para esse ciclo produtivo é igual a 6 horas, ou seja, a gente vai saber por dia quanto é que cada... Vai saber não, a gente já sabe, né? Por dia quanto é que cada arranjo produtivo aí produz. Então vamos aqui só fazer para poder ter o ciclo completo, né? Ou seja, eu teria 25 multiplicado por 6, ou seja, 25 dias multiplicado por 6 meses, que vai dar o total de dias. Nesse caso, 25 multiplicado por 6 dá igual a 150 dias. E aí a gente vai ter aqui, ó, arranjo 1. Eu vou até colocar aqui ao lado, né? Vou aproveitar aqui, que já tem aqui. Vou colocar aqui o quanto é que ele produz em 6 meses. Vou colocar aqui 6 meses. 6 meses. 6 meses ele vai produzir quanto? Já que ele produz 12.500 panfletos por dia, é só pegar 12.500 e multiplicar por 150, né? Ou seja, ele vai produzir 1.875.000 panfletos, né? 1.875.000 panfletos, né? Vamos colocar 1.875.000 panfletos, né? E o outro arranjo ele vai produzir ainda mais, né? Vai produzir mais. 6 meses também. 6 meses de produção, né? Então, nesse caso, só o que vai acontecer? A gente multiplicou 12.500 por 150, né? Você, pô, de onde é que veio esse valor aqui? Ele veio daqui, né? Do 150 dias, né? 150 dias. Então, que aí no caso é o 1 milhão, né? Tá aqui o zero aqui. Beleza. Então, aqui no caso, vou pegar os 150 e multiplicar por 15.000. Né? 150 dias multiplicado por 15.000, que é o que ele produz por dia, e dá 2.250.000
2.250.000 panfletos, né? 2.250.000 panfletos, né? Aí produzidos, né? Então é bastante panfleto aí em 6 meses, beleza. E aí vem aquela questão, né? Do percentual. O que é que eu posso fazer aqui para ter a certeza que eu não precisaria calcular esses 6 meses, já que ele quer saber só a diferença produtiva? Eu posso pegar um valor e dividir pelo outro para ter a razão, né? Para ter a razão ali da proporção. Exemplo, 15.000 dividido por 12.500 dá 1,2. Ou seja, esse aumento aqui é de 20%. Né? Ou seja, você teve um aumento, eu vou ter que colocar aqui um aumento de 20%. Né? 15.000 dividido por 12.500. Né? Um aumento aí de 20%. Beleza, então se eu pegar esse valor percentual, né? Esse valor percentual, ou valor percentual não, desculpa, o valor aqui referente à produção em milhão, né? Aqui no caso, 1.875.000, né? E 2.250.000, se a gente dividir um pelo outro, a gente vai encontrar a mesma proporção, né? A mesma proporção, ou seja, 1,20. Então, nesse caso aqui, só com essa informação aqui, a gente já sabe proporcionalmente quanto é que vai ter de diferença. Que nesse caso aí, 20%. Não precisa nem fazer regra de 3 nem nada. 15.000 dividido por 12.500, nesse caso aí vai dar 1,2, ou seja, ele teve um aumento percentual, né? Como se a gente pegasse aí 100, multiplicasse por 1,2, ele foi para 120%. Então quer dizer que aqui ele trabalhava com 100% e teve um aumento de mais 20%. Né? Teve um aumento de mais 20%. Né? Ou seja, 12.500 corresponde ali a 100%, né, do processo. E nesse caso aí a gente vai ter esse aumento aí de 2.500 a mais na unidade, que vai equivalente a 20%. Né? Então fica atento. Quando a gente está trabalhando com proporção, às vezes não precisa calcular todo o ciclo. Né? Já que aqui é só... A pergunta é, informe em percentual qual foi o aumento produtivo em 6 meses. Ou seja, em 6 meses o aumento produtivo foi de 20%. Né? Se você quer saber quantidade, aí realmente a gente precisaria chegar a esse valor aqui. Em ciclos produtivos industriais é muito comum essa análise. E aí, no caso, é muito difícil que você consiga todo mês, né? Nesse caso aqui, todo mês, todo dia, produzir a mesma quantidade de panfletos, né? Ou melhor, né? A mesma quantidade de itens. Então, esse balanço semestral, ele leva em consideração o valor real ali produzido. Né? Como a gente está falando aí, teoricamente, que vai conseguir manter esse ciclo produtivo, tranquilo, fica bem fácil aí para calcular. Né? Mas, normalmente, você tem gráficos indicando, né? Quanto foi que teve mês de produção, né? Você tem uma linha central, que é a linha média ali que você deveria estar produzindo, né? E com base nessa linha média você vai saber o quanto é que você está tendo de superávit, né? Ou seja, quanto é que você está produzindo a mais. Né? Às vezes produzir a mais acaba sendo ruim também para o processo, né? Porque você vai fazer estoque, às vezes você não vai ter vazão para aquele estoque. Enfim, várias características aí envolvendo aí o ciclo produtivo. Mas em resumo, a resposta aqui é 20%. Ou seja, em 6 meses, né, o aumento produtivo foi de 20%, que a gente poderia descobrir apenas comparando 6 horas por 6 horas ou 1 hora por 1 hora, né, aí de produção. É isso. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos. E se inscreva também nos nossos outros canais. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, Caderno de Exatas, né, e vamos aí para mais uma questão, tomando como referência aí cálculos de proporção. Então vamos lá. Uma empresa possui 500 metros quadrados de área útil para a fabricação. A mesma precisa montar seu layout, né, ou seja, seu arranjo produtivo, e precisa saber a quantidade de máquinas que ela irá utilizar. No caso, os donos da empresa estimam a produção de 200.000 unidades, né, de um determinado produto no primeiro semestre, atuando 25 dias no mês e 12 horas de fabricação, ou seja, 25 dias trabalhados no mês, cada dia vai ter 12 horas ali de produção, pelo menos é o que se estima. O tipo de máquina que será usada na fábrica, né, produz em média, né, ou melhor, o tipo de máquina que será usada fabrica em média 20 unidades por hora desse respectivo produto e possui 15 metros quadrados de área útil, custando R$40.000.
Nesse caso, indique quantidade de máquinas que devem ser compradas usando o mínimo possível de área útil e atingido o patamar produtivo necessário. Informe o valor total das máquinas e quanto irá restar de área útil ainda na planta, né? Se for restar alguma coisa, né? Porque basicamente aqui é o seguinte: total de área útil, 500 metros quadrados. 500 metros quadrados. A gente sabe o tipo de máquina que vai ser utilizado, né? A metragem dela, no caso, ela possui 15 metros quadrados, beleza? E a gente sabe ali a capacidade produtiva da máquina já pela relação de unidades por hora. Então, essa resolução, né, ela toma em vista um ponto, um único ponto. Que desse único ponto a gente vai tirar as outras respostas. Que único ponto é esse? Capacidade produtiva. Ou seja, se espera 200 mil unidades fabricadas em um semestre. Ou seja, a unidade aqui seria 200 mil unidades barra 6 meses. Ou seja, é isso que se estima aí de fabricação. 200 mil unidades em 6 meses. A gente pode até diminuir, né? Vai pegar 200 e dividir por 6 e não, a gente espera que tenha tantas mil unidades por mês. Então a gente tem essa relação da unidade. Se a gente tem essa relação da unidade e tem a relação da unidade de uma máquina, é só a gente elevar essa unidade, né? Ou seja, deixar igualitárias unidades para que a gente tenha lá esse patamar, né? E aí, chegando a esse ponto, a gente vai saber a quantidade de máquinas que é necessária. Sabendo a quantidade de máquinas que é necessária, a gente vai ter área útil e vai ter o valor total, né? Então, basicamente, essa é a regra aí que a gente vai utilizar para poder calcular, né? Equiparar a unidade. Equiparando a unidade, a gente vai saber a quantidade de máquinas. Sabendo a quantidade de máquinas, a gente vai saber a quantidade de metros quadrados, né, que vai sobrar, se vai sobrar alguma coisa, e o valor total, né? Então, basicamente, essa lógica que a gente vai usar, tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vem aí para a resolução.